Continuando aqui nos superchats, tivemos aqui uma pergunta em relação àquele ponto que você trouxe dos votos, né? Você deixou bem claro que acha que é importante virar esses votos no reduto da esquerda, que é o Nordeste. Mas a pessoa trouxe, e os votos do bolsonarismo? Alguma estratégia para virar esses votos também ou não? Acho que existe 10 a 15% de votos bolsonaristas que quase não tem medo de se alterar. São pessoas mais velhas, que encontram no bolsonarismo a identidade delas, o entretenimento delas. O Brasil, para elas, significa acompanhar a vida da família Bolsonaro. 10 a 15%. E elas gostam do coitadismo do Bolsonaro. Elas gostam de sofrer com o Bolsonaro. Especialmente mulheres mais velhas. Pra gente pegar hoje o bolsonarismo. Permanentemente sofrendo e as pessoas com dó dele. Com dó. Então elas gostam de ver o struggle do Bolsonaro. É uma novela. Elas gostam de acompanhar a novela. O Bolsonaro chorou hoje. Viu que o Flávio... Nossa, vamos chorar junto. Tô triste. Cara, eu não vou focar muito nessas pessoas. A gente não é da geração delas. A gente não pensa como elas. Agora, dentro do antipetismo, se tem 15% que é coração do Bolsonaro, existe outros 35% a se buscar. E desses 35%, as pesquisas, a Quest é uma pesquisa muito boa que mostra, 24% é nem Lula nem Bolsonaro. Então, existe isso e existe mais 11% aí de pessoas que votam no Bolsonaro e que tem às vezes um pragmatismo. Nós temos que buscar esses caras. São esses caras. Então tem que buscar. Eu tô falando assim, nossa campanha, ela se dá em nossa pré-campanha se dá em 4 etapas. Etapa número 1, ultrapassar os governadores. De acordo com a Quest, eu ultrapassei. Com a Atlas eu ultrapassei os governadores. 2, eu tenho que chegar a 10%. Pra quê? Pra mostrar viabilidade pra ter o efeito manada. Aí, não naqueles 15%, mas naqueles 24 mais 11, eu começar a puxar eleitores que vão começar a fazer cálculo. Feito isso, começar a buscar o Flávio, aí o Flávio começa, porque vai vir eleitores que hoje estão com o Flávio por uma questão de recall, eles começam a cair, e aí você faz a ultrapassagem deles. Então, a etapa 3 seria buscar o Flávio até o primeiro turno da eleição, e a etapa 4 é o segundo turno ganhar do Lula. A etapa 1 a gente está conseguindo cumprir. Eu acho que as próximas 2 pesquisas Atlas, que acontece uma por mês, elas vão dar isso, e quem tem acesso a tracking da Atlas me comunica, me mostra, olha, tá, tô com o do dia aqui, você passou o caiado. Então, eu tenho que terminar e aí tem um pouquinho mais difícil. Tanto é que eles estão sabendo desses números que a maioria deles estão ou desistiram ou vão desistir. Né? O Caiado praticamente anunciou a desistência dele, indo pro PSD, sabendo que lá ele não é a prioridade. Aliás, a prioridade do Kassab é fazer o melhor acordo para o Kassab, né? Depois disso tem... de que lado é. Depois disso tem o Ratinho lá, depois tem o Caiado. Né? Talvez junto com o Eduardo Leite, né? Talvez na frente dele. Então, pra mim já tá fora. O Zema é um que eu acho que vai sair da corrida. Né? Acho que ele vai caminhar pra ser vice do Flávio. Então, é mais um aí que, também sabendo dos números, sabendo que não tem viabilidade, que já foi ultrapassado pelo Renan, quem diz isso é a pesquisa Atlas, provavelmente vai sair. E quem sabe o Ratinho, muito em breve a gente também não veja ele nas pesquisas. Né? Isso vai fazer que, do meu ponto de vista, o Renan se consolide ali, né, buscando os 10%, e a partir disso... Aí é buscar o Flávio. Vamos para uma sequência de superchats que tem aqui vários. Manda aí. Mas eu queria só deixar um comentário, estamos com uma baita audiência aqui, entretanto uma audiência bem maior do que a quantidade de likes no canal, então eu vou provocar vocês aí, principalmente você que veio ali por ser uma audiência já do Renan e do Renato e tá conhecendo o nosso canal agora, se inscreve, deixa seu like para acompanhar os nossos conteúdos. E vou passar aqui, tem vários superchats, a galera tá super interessada em mandar pergunta. Tem alguma que você queira ler primeiro ou posso pegar aqui? Pode pegar. Tem a pergunta aqui do Master Zion BR, contribuiu em euros aqui com a gente aqui, deve estar lá no estrangeiro acompanhando o podcast. Ah, não, perdoa, essa aqui foi a da bomba. Foi ele. ele. O nome que você estava querendo lembrar. Muito obrigado. Perfeito. Aqui. Muito obrigado. Já resolvemos o problema. O Arraiz me salvou aqui. A pergunta do Pedro Coelho. A proposta de vocês seria combinar princípios liberais com investimento estatal em áreas estratégicas, através da liberação de orçamento via reformas? Exatamente. Quem é esse cara? Mas esse cara pegou. É o Pedro Coelho. Pedro Coelho tá certíssimo. Assim, eu gosto muito do modelo coreano. O modelo coreano era fiscalmente responsável, mas o Estado atuou juntando algumas forças em alguns locais. Eu sempre coloco a região do Mato Piba, faz grão pra caramba, tá em um local fácil de exportação. Ali tem que ter um polo de biodiesel. Se o Estado puder dar uma acelerada, eu já aumento ainda mais a complexidade econômica ali.
Né? O Nordeste, a questão do Nordeste para mim é sobre gerar complexidade econômica urgente. Em alguns lugares gerar, inclusive, alguma atividade econômica nos interiores. Se a gente puder usar o Estado para dinamizar esse processo, não do zero, como foi o lance da Zona Franca. Tipo, agora você vai fazer moto. Mas por quê? Eu tenho uma tradição motociclística em Manaus? Não. Agora, você já tem um agro muito organizado ali. Agora a parte de fruta que você tem pra caramba, tanto no oeste de Pernambuco quanto no Rio Grande do Norte. Cara, vamos que tal vender também suco concentrado? Vamos ter a marca do sorvete pra vender com a fruta? Vamos agregar um pouquinho mais de... algumas fases no processo produtivo pra você formar a classe média, ter mais engenheiro trabalhando naquela cidade, você dinamiza aquilo. São esses elementos que o Estado pode atuar aqui e ali, sem exageros. E o resto é uma agenda de competitividade brutal, que aí você fomenta tudo ao mesmo tempo. A beleza da agenda de competitividade é que ela pega tudo transversalmente, em todos os setores e tal. Você tem uma agenda de competitividade na parte de trabalho, na parte de energia mais barata, de infraestrutura para ajudar o investimento vir, então, essas coisas fomentam tudo. E não tá difícil, cara. O Brasil não tá partindo de uma base zero. Isso me deixa muito mais tranquilo. Quer mandar a próxima aqui, do Superchat? Sim, tivemos uma pergunta aqui do Zeroff, vamos lá. Eu vi uma crítica contra o uso do fundão eleitoral e vejo a coerência em cima do assunto nas falas de vocês. O pessoal nem percebe que não usar o fundo eleitoral é a mesma coisa de que ir para a guerra sem armas. Sim, olha só, esse é um ponto muito bom que usam pra atacar assim, vocês hoje falam que vão usar o fundo eleitoral, usaram na eleição de 2024, mas vocês falavam que eram muito contra e batiam muito contra. Sim, qual é a nossa posição sobre uma posição, como nós nos comportamos diante de uma posição política nossa que precisava ser alterada? A gente não esperou passar a eleição, usamos! Não, a gente fez reuniões com os nossos núcleos ao redor do Brasil ao longo do ano de 2022 e 2023, tornamos público, nós vamos usar. 4, nós fizemos uma revisão. Olha, nós estávamos errados. Estrategicamente falando, eu não vou conseguir eleger pessoas fora do estado de São Paulo sem eu ter acesso ao fundo. Por exemplo, a gente elegeu gente de Salvador e Natal. Cara, eleger um jovem pobre numa capital do Nordeste é quase impossível. É quase impossível. A política lá é muito corrompida. Não existe classe média doando no Nordeste. O Faustino. Como é que eu vou eleger o Faustino numa eleição que todo mundo compra voto? A compra de voto é proporcionalmente muito mais alta lá no Nordeste. E você não vai ter a classe média fazendo vaquinha lá. Não existe essa cultura da doação. Evento político na maior parte dos estados do Nordeste, você paga pra pessoa aí. Nós fazemos eventos e a gente cobra pra pessoa aí. A gente tá na outra ponta. Então, a gente falou, não vamos eleger. Se o nosso grupo quiser fazer uma política voltada para classes médias no centro-sul, beleza. Se o nosso grupo quiser crescer ao redor do Brasil, vai precisar usar o fundo. E nós usamos e começamos a eleger fora de São Paulo. Foi imediato. Então a tese estava certa. Então nós mudamos a estratégia. Eu não gostei, Renan. Cara, na democracia existe a opção de você não votar na gente. Agora, não vai falar que a gente está sendo hipócrita. Hipócrita é eu falar e não fazer. Entre falar e fazer, teve uma coisa que nós mudamos de opinião e tornamos público. É assim que tem que fazer. Aí você é julgado depois com a sua ação. Mas ser hipócrita é uma coisa diferente. Eu tenho uma aqui que também promete ser polêmica aqui do Leonardo Mendes, que colaborou aqui com o nosso Superchat. Ele pergunta o seguinte: buscarão votos do bolsonarismo pela ideia que eles são impostores? Tentam descredibilizar o MBL como jovens imaturos. Como que você pretende vencer esse estigma? Assim, com chuva de proposta e com um sincericídio brutal. O bolsonarismo, a característica dele é ser fingido. Os bolsonaristas fingem que são religiosos, são cristãos, que eles estão lutando, eles fingem que tem bolha no pé, fazendo caminhada, todo o tempo eles estão fingindo. E aí, nessa fingição, eles pegaram um público. Qual é o público, Caio? Senhores e senhoras de idade. E eu entendo essas senhoras de idade. Imagina o seguinte, você é uma pessoa brasileira de 60 e poucos anos. Sua vida, seu entretenimento era assistir novela e assistir personagens na televisão. Então a sua vida é novelesca. E aí vem os bolsonaristas e fingem, entregam isso. Outro público que eles enganam, uma parte da população evangélica brasileira que cai no truque do pastor. O pastor falou, eu não sei o quê, come esse feijão aqui que você vai curar da Covid. Ou o cara da Lagoinha, que anda de avião, tem jatinho esses caras, multimilionários, mas juram que estão, né, tomados pelo Espírito Santo enquanto fazem, vamos dizer, a intercessão mercadológica deles, pra falar assim. Cara, essas pessoas que sofreram um tipo de aculturação com uma sensibilidade dramática de novela, somada com uma parte da população evangélica que, infelizmente, é abusada por pastores, esses caras vão ser abusados por a fingição dos políticos bolsonaristas. Nada de sincero vem dos políticos bolsonaristas. Eu não vejo nada de sincero, nada de honesto. É tudo fingição. Permanentemente fingição. A nossa resposta é, quem não caiu hoje na fingição, e a maior parte do antipetismo não cai na fingição, vai querer o quê? Alguém que não finge.
Portanto, nossa estratégia é serei brutalmente honesto o tempo todo. E ao ser brutalmente honesto, eu vou cativar uma pessoa, porque se ela quisesse a fingição, já tem alguém fazendo fingição. Então eu vou só fazer o oposto deles. E aí vai ter gente que hoje vota neles, mas que não é bolsonarista. Vota neles pelo efeito manada, por não tem outra opção. E esses caras a gente vai arrancar deles.